أكبر يا رحمن نجينا من النيران لا إله إلا الله ربي نجينا بخير يا عليما. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Muito obrigado a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, por estarem conosco em mais uma edição do programa As Chaves do Paraíso. No programa de hoje, nós vamos abordar um tema fundamental, e é um tema que está muito em voga, especialmente nos dias de hoje, e que vem sendo defendido já há pelo menos 14 séculos pelo nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Deus o abençoou e a sua família e o saudou, que é o tema da unidade islâmica. Você, telespectador, telespectadora, já deve ter ouvido falar das escolas de pensamento que existem dentro do Islã. Assim como no cristianismo, assim como no judaísmo, assim como no budismo, enfim, o pensamento humano ele é muito diverso, né? O ser humano ele é capaz ele tem essa faculdade, né, que é também a de pensar de maneira autônoma. E isso leva muitas vezes à criação de escolas diversas de pensamento dentro de uma crença. No islamismo é a mesma coisa. E nós temos duas grandes escolas de pensamento, que são aquelas escolas majoritárias. De um lado, a escola Ja'farita, também conhecida como escola xiita de pensamento. Ja'farita porque quem consolidou todos os conhecimentos dessa escola foi o Imam Ja'far as-Sadiq, alayhi salam, que a paz esteja com ele. E de outro lado nós temos os nossos irmãos do Ahl Sunnah wa Jama'a, ou seja, o povo da Sunna e do consenso, comumente conhecidos por sunitas. Mas dentro tanto da escola sunita quanto da escola xiita também existem linhas diversas de pensamento. O mês de Rabi al-Awwal, que é o mês dentro do qual nós nos encontramos, é o mês em que nós muçulmanos celebramos o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, só que há um entendimento diverso entre os sunitas e os xiitas. Os sunitas celebram essa data tão importante no dia 12 de Rabi al-Awwal e nós, da escola Ja'farita, celebramos essa data no dia 17 de Rabi al-Awwal. Para aplacar qualquer possibilidade de divergência entre a escola sunita e a escola xiita, o Imam Khomeini, que Deus o abençoe e proteja, que ele tenha a sua alma, ele instituiu estes 5 dias, esta semana, como a Semana da Unidade Islâmica. Então, uma iniciativa muito importante e muito bonita, porque tornou possível, criou mais um espaço de diálogo e de entendimento entre as duas escolas. E para falar sobre tudo isso, o que significa o nascimento do profeta Muhammad, o que significou o profeta para toda a humanidade e também o que significa essa Semana da Unidade Islâmica, trouxemos o programa hoje, o nosso querido irmão, amigo, o nosso irmão Gamal Fuad al-Amairi. Ahlan wa sahlan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Seja bem-vindo ao nosso programa. Gamal, vamos em primeiro lugar falar do profeta Muhammad, né, que é essa personalidade tão importante que deixou um legado fundamental para toda a humanidade e foi considerado pelos grandes intelectuais como uma das maiores personalidades da história humana em todos os tempos. Quem foi o profeta Muhammad? Sem dúvida, Omar. O profeta Muhammad é uma das pessoas mais estudadas no século XXI, né? Foi o selo dos profetas, como nós dizemos, né? Selo dos profetas por quê? Porque nós cremos que em Adão começa a profecia e ela se finaliza com a vinda do profeta Muhammad, né? Onde ela se encerra, né? Então a mensagem do profeta Muhammad foi extremamente relevante para a humanidade, né? Quando ele traz o Islã como selo final das religiões, judaísmo, cristianismo e Islã, ele vem com uma mensagem muito forte, né? Trazendo novamente a veracidade dos termos históricos, né, que haviam sido manipulados e influenciados nos textos cristãos e judaicos no passar dos séculos, né, quando ele revela o Sagrado Alcorão por meio do anjo Gabriel, né,
E mais do que isso, né, como o Alcorão mesmo diz, né, ele tinha um nobre caráter, né, a conduta dele, a ética dele, a postura dele, a forma como ele resolvia os problemas, a solidariedade dele, o amor fraterno com relação aos pobres e miseráveis, era exemplar, né? Então, nós temos que aprender dos profetas justamente este ponto essencial, né? Que era a conduta que eles tiveram. É esse legado vivo que nós temos que utilizar em nossas vidas. Obviamente que a parte histórica é interessante, conhecer o que aconteceu no passado, com tudo isso nós aprendemos muito com isso, né? Mas o exemplo prático de vida, né, é o que realmente na minha opinião, é mais importante, né? A gente transportar isso para a nossa vida e tentarmos segui-lo como modelo. Né? Quer dizer, ele é um exemplo não só para os muçulmanos, para as muçulmanas, Gamal, mas eu acho que para toda a humanidade, como você abordou, né? Quer dizer, nós tivemos intelectuais, personalidades, médicos, enfim, filósofos, até mesmo na Idade Média, grandes estudiosos da Igreja Católica que citavam o profeta Muhammad como um exemplo a ser seguido, né, por tudo que realizou e por tudo que deixou. Sem dúvida, né, Omar? O profeta Muhammad, como o selo dos profetas, como nós chamamos, né, ele teve a incumbência, né, de ser perfeito na sua missão profética. Né? Não que os outros profetas também não o tivessem sido. Né? Todos eles foram perfeitos na medida do conteúdo da mensagem que eles teriam que transmitir à humanidade. Né? Mas a incumbência de Muhammad foi maior, né? Porque a carga de conhecimentos que ele recebeu foi extremamente superior aos demais profetas. Né? Então o preparo dele, a estrutura dele, a forma de poder lidar com esses problemas era muito superior. Né? Mesmo porque a gente está falando de uma época em que os árabes eram ignorantes. Né? Você está falando de uma época em que o Islã começa a ser inserido no meio, né, onde o politeísmo existia e o profeta vem divulgando o monoteísmo, né? Então os embates eram muito duros, eram muito sérios, né? Porque você está falando de uma pessoa letrada, educada, instruída, dialogando com outro lado completamente ignorante e completamente despreparado para o diálogo. Não é um diálogo de iguais, onde as pessoas estão no mesmo nível intelectual, digamos assim. E um outro grupo, né, que além de pagão, né, além de politeísta, também detinha um poder político e econômico muito forte, não é, Gamal? Então, o embate do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não foi apenas espiritual, mas foi também político e econômico. Foi. Meca era um centro de mercâncias, né? Os politeístas entendiam que ali era como São Paulo é para o Brasil hoje o centro comercial brasileiro, né? No período, Meca era uma rota fundamental para as transações econômicas. Elas tinham que passar por Meca para continuarem as suas rotas. Né? Então, os politeístas entendiam que a vinda de um profeta reformador colocaria todo o seu império em risco. Né? E aí, lamentavelmente, abrem várias batalhas contra o profeta, na qual ele se obriga a ter que se defender para poder sedimentar o Islã. Né? A mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ela ultrapassa as fronteiras da Arábia, não é, Gamal? Ela ultrapassa aquele período histórico ali, estamos falando do século VI, VII, não é? da história islâmica, e avança para todos os tempos e para todos os territórios, né? Justamente. A imagem islâmica hoje ela abarca um território muito maior do que aquele específico. A questão é por quê, né, Omar? Porque justamente a gente vivia uma época ainda de muitos preconceitos, de muita discriminação, de muita intolerância. Né? Até o século XVII a mulher não tinha uma alma na Igreja Católica. 17. Né? E o Alcorão já há 1400 anos já dizia que homens e mulheres são iguais diante de Deus, a diferença é pelo temor e pela fé, e não pelo gênero. Então, muitos preconceitos ainda existiam, mesmo pós-cristianismo. Né? E o papel do Islã é justamente isso, é reformar, né? É trazer os direitos humanos, é conceder aos pobres e miseráveis algo da riqueza daqueles mais abastados, né?
é ir contra os governos tiranos e corruptos, né? Então nós estamos falando de uma reforma que valeu para aquele período e para todas as épocas, porque até nós, neste período, ainda sofremos os mesmos males. Se a gente for fazer um estudo comparativo de como eram os califas árabes, ou de como viviam os reis árabes na época, e hoje, da forma como os nossos governantes políticos vivem, não é nada diferente. A opressão à mulher, não é, Gamão? Se a gente for ver as estatísticas aí de violência contra a mulher, mesmo num país como o Brasil, são enormes, gritantes. Não é? Vivemos num país que é o 5º país de violência contra a mulher. Né? As pessoas falam muitas vezes coisas sobre a mulher muçulmana sem nenhum conhecimento a E respeito. vamos frisar o seguinte, que os outros 4, você não vai encontrar nenhum país muçulmano entre eles. Exatamente. Não tem delegacia de crimes contra a mulher. O Alcorão foi o primeiro livro que, graças ao profeta, a revelação dele, recebeu a revelação de conceder o direito ao divórcio às mulheres, o direito à herança às mulheres e o direito ao voto às mulheres. Então, quando a gente fala no Islã, a vinda do profeta Muhammad, essa data importante, que é o nascimento dele, nós estamos falando de uma religião que veio próximo ao cristianismo modificar completamente o planeta Terra. Ela não veio para a Arábia Saudita, para os árabes. Ela inicia ali, ela tem o início da missão ali. Mas ela vem com uma luz irradiadora para toda a humanidade. Tanto que os árabes hoje calculam-se em torno de 30% do universo de 1 bilhão e 700 milhões de muçulmanos no mundo. A grande maioria dos muçulmanos hoje não são árabes. E aí nós entramos numa outra questão, Gamal, muito importante, que é essa Semana da Unidade Islâmica, não é? Dia 12 de Rabi al-Awwal, a data celebrada pela maioria dos sunitas como a data realmente do nascimento, e a escola Ja'farita dizendo que o nascimento foi no dia 17. O Imam Khomeini, então, instituindo essa semana como a Semana da Unidade Islâmica. Que relevância tem falar da unidade entre os muçulmanos, especialmente num momento tão conturbado da política mundial como o que vivemos hoje, Gamal, na sua opinião? Olha, é fundamental, Omar, né? Nós cremos que a união entre os muçulmanos, ela tem por objetivo fortalecer a Umma, que é a comunidade islâmica mundial, composta de xiitas, sunitas e as mais diversas facções que existem entre elas. Né? Esse espírito de união, de respeito, de diálogo que o muçulmano tem que ter com outro muçulmano, ele é essencial. Né? Isso faz parte da ética da educação islâmica. Né? Se nós não respeitamos a diversidade que existe dentro do islamismo, né, nós corremos um grave risco de incorrer no sectarismo, que leva, então, às guerras e à divisão entre as religiões, como, lamentavelmente, o Líbano sofreu durante 15 anos. Né? Então, essa ideia brilhante do Imam Khomeini ela é fundamental para que a comunidade islâmica mundial esteja coesa, esteja unida e se respeite, né? Seja tolerante, né, nesse sentido. Qualquer discurso contrário a isso, ele é prejudicial. Né? Quando nós pregamos a divisão, quando nós pregamos o isolamento das comunidades, quando nós não reconhecemos as outras correntes teológicas, nós estamos, lamentavelmente, pregando preconceito. Né? E isso, para a comunidade muçulmana, não é nada construtor. Né? Ele não agrega, não ajuda nada na evolução do islamismo a nível mundial. Nós vemos, infelizmente, hoje, inclusive no Oriente Médio, conflitos sectários em que uma determinada corrente, inclusive, se volta contra os xiitas, dizendo que os xiitas não são muçulmanos, que os xiitas são hereges, que os xiitas, enfim, assim como outras comunidades religiosas, devem ser eliminadas, não é, Gamal? Então, assim, é um pensamento, é uma prática, é um conceito totalmente alheio ao espírito do Islã, que é tolerante, é integrativo, é solidário, não é respeitoso para com os demais. Então, qualquer muçulmano, qualquer grupo que se diga islâmico e se coloca numa posição de superioridade e queira impor a sua verdade sobre os demais, está longe de ser islâmico. Completamente, não pode ser entendido como um grupo islâmico verdadeiro, né?
porque o Islã não prega isso, né? Uma das bases do Islã é a tolerância, tolerar as demais correntes, as pessoas com pensamentos divergentes, sejam muçulmanas ou não. Muito mais com os muçulmanos, né? E também com as pessoas que não são muçulmanas, como judeus, cristãos, espíritas, budistas, ou enfim, o leque variado de religiões que existem hoje na face da Terra, religiões e seitas, né? Mas nós não podemos ser coadjuvantes ou permitir, né, que pessoas, né, preguem esse sectarismo, né? Isso é inadmissível no Islã no século XXI. Como você percebe, Gamal, o Gamal é o diretor religioso da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, e como sendo uma das lideranças religiosas de Curitiba, do Paraná e do Brasil, Gamal, você vê o entendimento, o diálogo com as demais escolas islâmicas, ele está acontecendo? Como é essa relação, não é, com os irmãos de outras escolas de pensamento? Olha, eu acredito que ele existe, né, com pessoas de outras religiões de uma forma muito forte e muito intensa, na qual nós aqui na Mesquita de Curitiba praticamos com a Sintec, que é uma associação de ensino interreligioso, que tem mais de 22 religiões. Mas eu acredito que o diálogo entre as correntes teológicas islâmicas tem que ser muito aprimorado ainda, né? Existem congressos, seminários a nível nacional, mas nem sempre, apesar deles terem o título de União Islâmica, nem sempre eles pregam a União Islâmica, né? E eu acho que isso tem que ser analisado com muita cautela, né? Para que realmente essa união seja efetiva, ela não seja apenas nominal, mas ela seja concreta, né? Então, acho que nós temos muito a caminhar ainda entre as comunidades muçulmanas para que a gente chegue realmente nesse ideal de união, né, que nós tanto pregamos, né? Nós verificamos que existe uma busca muito grande, uma sede de conhecimento dos brasileiros e de outros povos a respeito da religião islâmica, até mesmo pelo que se fala do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pelo seu exemplo, pela sua história. Aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil, nós verificamos também essa busca de conhecimento pelo profeta. Existem consultas, Gamal? Existe esse interesse, né, em conhecer a vida do profeta, a história do profeta, o modelo de conduta que ele teve e a personalidade que ele foi, né? Existem ótimos livros sobre isso hoje, né? Um livro chama-se Muhammad, né, de Martin Links, um livro pela editora Atar que foi lançado, muito bom, que fala sobre a vida do profeta Muhammad, e a literatura bastante vasta sobre o assunto, né? Mas obviamente que quem estuda o Islã tem que começar estudando a vida do profeta. Não há como ele conhecer o islamismo sem conhecer quem foi o condutor dessa religião, né? Então, hoje o profeta Muhammad é motivo de pesquisas acadêmicas, em mestrado, em doutorado, em pós-doutorado, né? Muita coisa está sendo publicada nesse sentido, né? As pessoas que buscam esse conhecimento também encontram na Mesquita Imam Ali, na Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, um local onde podem obter essa informação, não é, Gamal? Tem, nós temos uma biblioteca, graças a Deus, tem livros em espanhol, em inglês, literatura em português. E as pessoas que precisem de subsídios para seus trabalhos, elas podem contar conosco, sem dúvida nenhuma. E a Mesquita Imam Ali de Curitiba tem se constituído num centro de atração também das pessoas que buscam esse conhecimento. Quantos estudantes, quantos alunos, quantos estabelecimentos de ensino nós recebemos num ano, Gamal? Olha, Omar, nós temos um número muito grande, né? A nossa estimativa é em torno de 100 escolas e universidades, em torno de 8 mil alunos passam pela Mesquita por ano. Alunos de primeiro grau, ensino médio, universitários, pesquisadores, mestrandos e doutorandos, né? Pedem nossa ajuda também. Então, a gente tem essa estimativa de público hoje, né? Além de 30 mil turistas que passam pela Mesquita,
Isso que a gente não concluiu o projeto ainda, que está em andamento, né? Que é transformar a mesquita num centro cultural, com o museu e com a cinemateca que vai ter para exibição de filmes e documentários. Inclusive o teu programa, a gente pretende lá também exibi-lo lá. Meu não, nosso. É nosso. Nosso programa. E uma pequena livraria e loja que a gente vai ter também para as pessoas poderem ter objetos com a imagem da mesquita, camisetas e coisas assim. Quer dizer, será um local, então, onde as pessoas continuarão obtendo informações não só sobre o Islã, mas também pelo seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Deus abençoe a sua família. Eu saudou, não é, que tem essa data tão importante nesse mês de Rabi al-Awwal, que é o segundo mês do calendário islâmico, onde nós celebramos o seu nascimento. Gamal, se você pudesse assim resumir numa frase a principal mensagem do profeta Muhammad, você diria o quê? Eu diria, sem dúvida nenhuma, que o profeta Muhammad foi um vetor da paz na essência prática, né? Quer dizer, todas as ações que ele fazia, todas as missões que ele teve foram sempre nesse sentido, né? De pregar o amor, o respeito, o diálogo, a resolução de conflitos, né? Para que a gente pudesse viver num mundo harmônico, né? Então era essa a mensagem dele, né? E o profeta leva apenas a sua alma a Deus, né? De todo o império que o Islã conquistou, absolutamente, né, a única coisa que o profeta queria era purificar a sua alma. Então, é esse legado que a gente tem que ter, né? O que nós levaremos a Deus é realmente a pureza das nossas intenções e das nossas ações diante de Deus. Perfeito. Querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, que fique então essa mensagem também para você, né? Devemos nos questionar e agir como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam agiu, sempre buscando a recompensa do mundo além, em lugar da recompensa do mundo material. Se você quer conhecer mais sobre esta personalidade tão importante sobre o nosso profeta, não deixe de acessar a nossa página na internet, o www.ibpr.com.br. Você encontra este e outros programas no canal da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, no YouTube. É só você entrar lá, vai encontrar o nosso programa também. Inscreva-se, não deixe de assistir a esse nosso, podemos dizer, Gamal, programa de formação né, em teologia e espiritualidade islâmica. São programas que giram aí o tempo líquido, 25, 26, 27 minutos. É pouco tempo, né? Se você assistir um programa por dia, você estará enriquecendo também a sua espiritualidade e encontrando inspiração para seguir o seu dia a dia. Temos a fanpage da Mesquita Imam Ali no Facebook. Basta que você procure lá, assim como temos também a página do Grupo Escoteiro Brasileiro Árabe de Curitiba, o GEBAC, também no Facebook. Não deixe de enviar sua sugestão, seu comentário, sua crítica para ibpr@ibpr.com.br. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Salawatun, salawatun, salawatun.